Tenha a palavra, fique à vontade. Diríamos aí pessoalmente, o púlpito é seu, não é assim? Fique à vontade em nome de Jesus. Pastor Júnior, com alegria que nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer ao honroso convite que o Senhor me faz neste momento de estar virtualmente com os irmãos. E como o senhor falou, esta é uma nova dinâmica, né? Que nós estamos aqui também, nós estamos fazendo cultos virtuais, mas graças a Deus, por conta do nível 1, já estamos também fazendo cultos presenciais. Eu quero trazer uma saudação especial do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, não é? Que é o nosso pastor presidente, e agradecer a ele por ele nos ter permitido de estar aqui, neste momento, virtualmente, com os irmãos da igreja em Pretória. Meus amados irmãos, sem mais delongas, também quero pedir desculpas pelo probleminha que tivemos com a internet, com a troca de dispositivo, né? Eu troquei o meu dispositivo e ainda estou com dificuldades, mas queremos pedir aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias. Livro do Gênesis, capítulo de número 49. Vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis 49, versículos 22. Vamos ler até o versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus, de cima, e com bênção de baixo, com bênção dos seios da madre. As bênçãos do pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos um texto bíblico extraído de Gênesis, capítulo de número 49, versículos do 22 ao 26. E este texto, ele traz uma parte da história de José, não é? E quando nós nos comparamos a José, o crente vai perceber que o sofrimento que nós passamos nos une mais a Deus. E essa identificação de nós com o servo do Senhor José leva-nos a crescer na graça. E quando nós falamos em crescer na graça, nós lembramos do conselho do apóstolo Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Todos conhecemos este texto, quando o texto sagrado nos diz assim: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, sim, agora, como até o dia da eternidade. Então, quando nós nos identificamos com o sofrimento de José, com a vida de José, e olha que José sofreu bastante. Todos conhecem a
a história de José. Mas quando nós passamos por alguma dificuldade, nós sabemos que é o Senhor Deus trabalhando no nosso caráter. É o Senhor Deus trabalhando na nossa vida para entregar algo. E quantas bênçãos não foram entregues na mão de José. Por isso que o salmista, quando ele fala no Salmo 119, versículo 71, e falando da aflição, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, não é? E ele declara o motivo. Ele diz: porque eu aprendi melhor os teus estatutos. Então, esse texto que nós extraímos do livro de Gênesis é o momento que Jacó ele estava prestes a partir, e era comum entre os patriarcas, não é, abençoar os seus filhos. Assim foi com o pai, não é, de Jacó, Isaque. Todos conhecem a história que ele chama os dois filhos, Jacó e Esaú, para abençoar. E foi neste momento que Jacó ele profere essas bênçãos. Nós vamos observar no início do capítulo 49, no versículo 1, o texto diz assim: depois chamou José os seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Veja que as palavras de Jacó não foram simplesmente, não é, uma bênção para os seus filhos. Não. Era recheada de palavra profética. E quando nós observamos Jacó se referindo a José, na palavra que o velho patriarca Jacó fala diretamente a José, ele descobre aquilo que existe atrás do véu que encobre a visão humana. Porque quando nós olhamos para a vida de José, talvez a gente possa dizer que os segredos do sucesso de José foi a santidade, foi a comunhão com Deus, e foi todas essas características que são inerentes aos servos do Senhor, influencia no sucesso da vida do cristão. Mas no caso de José, nós vamos observar que Jacó ele começa a esclarecer, não é? Como é que um preso chega a ser a segunda pessoa do reino tão poderoso como foi o Egito? Teve segredos. E Jacó começa aqui, no versículo 22, a esclarecer, a revelar esses segredos. E o primeiro segredo que nós observamos, a primeira lição que nós extraímos da vida de José, está no versículo 22, quando Jacó ele diz assim: José é um ramo frutífero. Ele estava querendo dizer que José em si mesmo, ele não era uma árvore. Ele era apenas um ramo. Era apenas um ramo ligado a um tronco. E quando a gente começa a falar de ramo, de vara, não é? Ligada a um tronco, nos vem logo à mente as palavras de Jesus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem permanece em mim, ou seja, ligado em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós observamos que na vida de José, Deus era o centro. Ele estava permanentemente ligado em Deus. E por isso ele era frutífero. Sem Deus, nós não somos nada. Jesus ele ainda continua no versículo 8 do capítulo 15 de João, quando ele diz assim: nisto
é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É necessário que entendamos que somos dependentes de Deus. Aquilo que temos, aquilo que fazemos, não é? Às vezes as pessoas olham para determinada irmã ou irmão e diz, mas ele canta muito bem, ela canta muito bem, não é? Se dirige para um irmão ou para uma irmã, mas ele prega muito bem, mas ela prega muito bem. Mas nós devemos entender e perceber que tudo que somos, que tudo que temos, nós damos graças a Deus. É Deus que nos dá graça para nós realizarmos tudo o que fazemos. Não é? Seja o trabalho, seja o louvor, seja a pregação, tudo o que façamos, nós possamos dizer, Senhor, Tu vais ser o centro daquilo que eu estou projetando, daquilo que eu estou planejando. É Tu, Senhor, que vai ser o centro. E esse era um dos segredos de José, porque José, ele era um ramo. Deus estava no centro da vida de José. O segundo segredo para o sucesso da vida de José, não é a segunda lição que nós tiramos desta palavra tão reveladora de Jacó, ainda continua no versículo 22, quando Jacó diz que, além de José ser um ramo frutífero, ele estava junto à fonte, não é? Além de ser ramo, estava junto à fonte. E quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos observar que viver junto à fonte, água, não é? É sempre, a água é um dos símbolos do Espírito Santo, não é verdade? Então, viver junto à fonte é ter uma vida ligada na operação ou à operação do Espírito Santo. Eu quero me referir a Jesus novamente, e novamente ao livro, no capítulo 7, versículo: quem crê em mim, a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, estar perto de fonte, estar perto das águas, fala de estar em contato com a operação do Espírito Santo. Lembra do Salmo 1 e o versículo 13? Quando o salmista diz assim: pois será como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca caem. E tudo quanto fizer, prosperará, será abençoado. Tudo que fizer, terá sucesso. Por quê? Porque está ligado, não é? É como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Junto de fontes, junto de águas. Quem o crente que escolhe estar perto do Espírito Santo, o crente que escolhe viver uma vida pautada, não é, na operação do Espírito Santo, ele vai desfrutar de bênçãos. Tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar, não é? Tudo quanto ele pretender, ele planejar, vai ter sucesso, vai ter prosperidade. Eu ainda separei o Jeremias capítulo 17, versículo 8, que também traz-nos uma palavra neste sentido, quando o texto sagrado nos diz assim: porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Veja que a árvore procura a água, não é? Nós devemos procurar a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. E Jeremias, ele ainda diz algo muito interessante, não é? Que as suas raízes
se estendem para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Isso aqui fala das lutas, das provas, não é? O texto diz, mas as suas folhas ficam verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, não é? O texto sagrado, ele nos diz que quem está em contato com o Espírito Santo vai estar sempre verde. É uma árvore que sempre vai dar fruto. Pode vir lutas, pode vir problemas, virão com certeza. Mas Deus, ele vai nos ajudar, não é? Eu como sou de uma região tropical, ali do Brasil, a nossa região lá é Pernambuco, então a gente não vivencia as 4 estações como acontece aqui na África do Sul, né? As 4 estações são bem definidas. E em Pernambuco acontece mais ou menos o que acontece na Palestina, um tempo de seca, as árvores que no inverno, aonde quando não chove, parece que aquela árvore morreu. Mas quando começa as águas chegarem, as chuvas, que é justamente este período, né, de outubro, as árvores começam, as folhas nascer, as flores, para que elas venham começar a frutificar. E a vida do crente é assim. Às vezes, as dificuldades chegam e alguns secam, alguns se entristecem, mas para o crente que está em contato com o Espírito Santo, não é? Que está junto às águas, pode vir o calor, pode vir a luta, pode vir a provação, mas ele vai ter sempre folhas verdes e estará sempre frutificando. Glória a Deus. A terceira lição que nós aprendemos como sendo o terceiro segredo do sucesso da vida de José ainda está no versículo 22. Porque Jacó ainda diz, primeiro, ramo frutífero. Segundo, junto à fonte. Terceiro, está sobre o muro. Não é? Havia uma proteção para José como vara, como alguém, como ramo, não é? Frutífero. O muro fala justamente disso. Muro fala de proteção. Muro fala de salvação, não é? Quando nós lemos Isaías capítulo 60 e o versículo 18, nós vamos observar na Bíblia Sagrada que a Bíblia nos ensina que, veja o que o texto diz, Isaías 60, versículo 18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. E ele continua, Isaías, no capítulo 26, e o versículo 1, Isaías capítulo 26, versículo 1, diz assim, naquele dia se entoará este cântico, na terra de Judá, uma forte cidade temos, que Deus pôs a salvação por muros e por antimuros. Então, nós observamos que muro fala de salvação, muro fala de proteção, não é? O Salmo 91, ele é lindo, porque é um salmo de proteção. E como nós estamos, não é? Recorremos a Deus nesse tempo tão difícil, não é? Que todo mundo ficou com medo da Covid e aquilo tudo, e precisamos ter cuidado realmente, álcool em gel, não é? Máscara, tudo isso a gente precisa ter cuidado, mas sabendo que a nossa proteção, ela vem de Deus. Quantas pessoas não se contaminaram, mesmo usando máscara, mesmo usando álcool em gel, se contaminaram, não é? Então, não é só a parte humana,
Nós devemos fazer a parte humana, mas também entregar a nossa proteção para Deus. O Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2: direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Versículo 3: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o temor noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Isso fala da proteção de Deus para nós. Eu quero dizer para você que está nos escutando nesta noite, Deus tem proteção para a tua vida, não é? O Deus que foi na vida de José, que tentaram tantas coisas contra José. Primeiro tentaram matar, depois enterrar, depois venderam. Ele foi para o calabouço, mas a proteção de Deus estava sobre José. José estava sobre o muro da salvação. Você, quando aceita Jesus, você constitui um muro de proteção na sua vida. A salvação se constitui um muro. E o muro, quando há muro de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, o diabo ele não consegue destruir. Ele não consegue, não é? Ele pode até planejar. E aí eu quero recorrer a um outro salmo que também é um salmo de proteção, é um salmo de cuidado de Deus para conosco. Veja o Salmo 121. O Salmo 121, ele é tremendo, porque o salmista, ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte e não vejo de onde vem o socorro. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Aí, não é? Deus responde a ele, através dele mesmo. Aí ele disse: o meu socorro... Glória a Deus, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Aleluia. Deus está falando para alguém nesta noite que está tão assustado, que está com medo. Deus ele está mandando eu te dizer através da sua palavra: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Diga aí na sua casa, amém. Porque nós temos segurança de Deus, nós temos proteção de Deus. E era esse segredo, um dos segredos da vida de José: proteção de Deus. Recorra a Deus e Ele vai estender os muros sobre a tua vida. A salvação que está na tua vida é como um muro, e Deus ele vai cuidar de você. O quarto segredo da vida de José, e a quarta lição que nós aprendemos com as palavras de Jacó, é que José ele se manteve firme. Veja o versículo 24. Ele diz assim: o seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos. Foram fortalecidos não foi nele mesmo, mas quem fortaleceu os braços de José? Ele diz: pelo Todo-Poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de
Israel. A proteção, não é? A firmeza, ela não vem de nós mesmos. Não vem da força física. Lembra do que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, né? Um texto bem conhecido, no capítulo 6, e o versículo de número 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Veja de onde vem a nossa firmeza e a nossa fortaleza. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É ter fé que Deus ele vai agir na tua vida. E vai chegar a firmeza, vai chegar a fortaleza de Deus para a tua vida, não é? Tanta coisa aconteceu na vida de José. Olha, irmãos, é muito fácil hoje nós estarmos lendo esse texto e já sabendo qual foi o resultado, não é? José parou no trono, chegou ao trono, é muito fácil. Mas para José, irmãos, que passou aquelas dificuldades, foi vendido, foi escravo, foi para o calabouço, não é? Eu acho que José, às vezes, se pegava dizendo a Deus: mas o que foi que eu fiz, Senhor? Não é? O que foi que eu fiz? Mas Deus estava cuidando do futuro de José. Em nenhum momento José vacila. Em nenhum momento José murmura. Ele sempre esteve firme. Ele sabia que ele tinha um Deus, que ele era fiel. E ia chegar o momento que Deus ia tomar uma atitude na vida de José. E, finalmente, nós queremos falar do quinto segredo da vida de José, que foi, não é? As bênçãos que foi derramado sobre José. As bênçãos não foi bênção simplesmente do faraó. Não. As bênçãos de José adveio de Deus. Foi Deus que deu. E o versículo 25 deixa isso muito claro. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo poderoso, o qual te abençoará. Veja que ele diz, com bênçãos dos céus e com a bênção da terra. Bênção espiritual e bênção material. Não é? A nossa bênção, o segredo, o maior segredo do nosso sucesso, não é? Não está em nós mesmos, está em Deus. É Deus que está conosco. E ele ajudou José. Há um texto que eu acho lindo na Bíblia Sagrada, que é Deuteronômio capítulo 25, versículo 2 ao versículo 13. Leia aí na sua casa, não é? Eu não quero me estender porque já começamos tarde e a culpa foi toda nossa. Veja o que nós observamos em Deuteronômio 28, versículo 2 e 3. Tudo quanto é sorte de bênção. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Não é? Deus é o Deus do sucesso. É o Deus que vai te fazer prosperar. É o Deus que vai te dar vitória. O mesmo Deus de José é o mesmo Deus nosso. E eu quero terminar essa singela reflexão citando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, as palavras de Paulo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue vos abençoando, entendendo que o Deus de José é o teu Deus. As bênçãos da vida de José vai também, não é, por extensão, chegar à tua vida. Siga esses segredos
Entenda que o principal é Deus, você é apenas ramo. Se coloque como perto da ação do Espírito Santo, perto da fonte, não é? Permaneça dentro do muro da salvação. Se mantenha firme, não fraqueje. Deus é o teu Deus. E confiar que as bênçãos de Deus vai descer sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Pastor Júlio, muito obrigado por essa oportunidade. Nós não vemos a hora de nos encontrarmos pessoalmente para tomar aquele café e Amém. Nos conhecermos, não é? Não mais virtualmente, porque virtualmente nós já nos conhecemos, mas fisicamente, em nome de Jesus. Amém, pastor Moisés, muito obrigado mesmo, Deus abençoe, queremos dizer amém, glória a Deus, por esta mensagem, este pensamento do dia para que nós possamos estar fortificados em Cristo Jesus. E enquanto o pastor pregava, eu estava pondo aqui no chat os principais temas, que temos de ser ramo, ou seja, temos que estar ligados à videira verdadeira e não pensar de que por nós próprios ou pela nossa própria capacidade poderemos fazer ou acontecer. Não, o nosso sucesso, a nossa vitória é porque estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também entender de que temos de estar perto ou estar junto à fonte das águas, aleluia. E estar junto à fonte das águas, como falou o pastor Moisés, é estar aí pertinho dessa frescura do Espírito Santo, perto desta presença, dessa manifestação de Deus em nossas vidas, aleluia. E também lembrar de que terceiro, temos que estar no muro, ou seja, esses ramos que estavam no muro é porque estavam seguros nesta pessoa, nesse caráter, na palavra, ou seja, estar na proteção daquilo que Deus promove para cada um de nós. Número 4, temos de permanecer firmes e fortes no Senhor, o Todo-Poderoso. Que linguagem linda do escritor quando fala de Deus como o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E quero já aproveitar aqui, queridos irmãos, para trazer o testemunho que me mandou a nossa irmã Sandra, a nossa irmã moçambicana, e duas sextas-feiras atrás, queridos irmãos, ela mandou um pedido de oração. Ela estava muito mal, o seu joelho estava como que, numa linguagem mais popular, apodrecendo, ou seja, os médicos não sabiam o que fazer, muitas dores, o joelho muito inchado. Ela veio e disse: pastor, ore por nós. Aqui, eu e você, falamos com o Todo-Poderoso em oração. E ela acaba de mandar o testemunho dizendo: pastor, o meu joelho miraculosamente diminuiu, parou as dores, não tenho mais a necessidade de ir aos médicos, e quero dar esse agradecimento. E ela manda o áudio aqui dizendo: por favor, fale aos meus irmãos de que a oração dos justos valeu muito em minha vida e o Todo-Poderoso me curou, aleluia. Lembrando também de que, número 5, temos que depender das bênçãos de Deus. Muitos fazem menção de carros, de cavalos, diz a Bíblia, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Pastor Moisés, muito obrigado por esta sua palavra, que é a palavra de Deus. Muito obrigado por essa sua disponibilidade. Quando eu chegar aí em África do Sul, nesses dias, não sei exatamente ainda, quando abrirem as fronteiras e nos permitirem viajar, estaremos chegando aí, e não apenas o café, mas o cuscuz também, viu? De que a minha família é daí do Recife, daí da terra boa, aleluia. Assim, de que com certeza, não sei se o pastor conhece a minha tia Elza, meu tio Antônio, aí do Recife também. Mas, olha, Deus abençoe, um rico e grande abraço para os obreiros aí na Assembleia de Deus de Terfontaine. Queridos irmãos, ainda há um pedido de oração. A nossa irmã, a Vânia, ela lembra para continuarmos orando pela Osília. Osília é uma senhora que tem um tumor no fígado
e ela está encarecida das nossas orações. Nós já temos orado durante este início do culto para também não perdermos o tempo quando houve o problemazinho de conexão do nosso querido pastor Moisés, mas também lembrar a você de que nós estamos clamando, orando pela Osília. Feche seus olhos, vamos clamar a Deus por algum momento ainda, vamos interceder. E se você tem algum outro pedido que você não teve a oportunidade de escrever no chat ou me mandar por WhatsApp, vamos nesse momento clamar a Deus. Pai da glória, nós cremos no milagre. Nós cremos Senhor, no vitupério de Cristo. Nós cremos nas marcas. Nós cremos que a cruz de Cristo não foi apenas para a nossa salvação e a nossa redenção, mas ele disse, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Queremos orar por esta jovem senhora Osília, que está tão necessitada. Está, Senhor, de tal maneira necessitada de que fala-se de fazer transplante. Senhor, a tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Senhor, declaramos vitória, declaramos saúde, declaramos cura divina sobre ela, em o nome de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e já agora fica mais uma vez o lembrete aos que estão em Pretória, porque temos aqui o Mateus Banga, de Angola, temos também a nossa outra querida irmã que está ali em Angola também, e nós aqui nos Estados Unidos, mas lembro vocês todos que estão aí em Pretória. Domingo é culto de Santa Ceia, aleluia. Não perca, esteja presente, venha, esteja conosco. Eu não sei, Aline, talvez possas dizer alguma coisa, mas da última vez que nós conversamos não falamos sobre isso. Já há intercessão presencial ou ainda é por WhatsApp? Por favor, fale-nos, não sei se há algum desenvolvimento nessa questão. A paz do Senhor a todos. Ainda pelo WhatsApp mesmo, estamos reunindo sempre às 10 horas. Okay. E alguns entram também à meia-noite. Okay. Então, de 22 até as 23, e meia-noite deixa ali uma oração, um versículo, uma palavra, um louvor, meia-noite. Então, está acontecendo por enquanto assim. Tá certo. Irmã Arline, mais uma vez, se possível, até ponha o teu número, o número onde as pessoas devem enviar seus pedidos aí no chat, porque se alguém não souber, já fica assim alinhavado para nós estarmos ligados na intercessão. Então, ainda não estamos presencial, ainda estamos virtual, mas lembre-se de que o culto no domingo, a Santa Ceia, é presencial, ali estaremos, por favor, não falte. E se você tem algum conhecido lá em Centurion, temos o nosso culto em Centurion, onde o pastor Carlos e a sua esposa ali estão. Aí está o número do chat, o número no chat, é o número de Angola, da nossa querida irmã Aline, por favor, anote aí, é o 244-93669-0114, e assim você poderá estar enviando seu pedido, estar em oração nos sábados às 10 da manhã e às noites também. Por favor, não perca isso. E como dissemos, no sábado, dia 31 de outubro, teremos a nossa irmã Diomélia, ela é esposa do pastor Valdir, ela vai estar trazendo a palavra na Conferência das Senhoras, conferência que deveria ser no início do mês, e foi, do ano, lá em março, e foi posto em pausa, mas graças a Deus teremos aí, e as irmãs estão se preparando, a irmã Maria Augusta está muito animada, está contatando as pessoas, e já fizemos aí o nosso flyer, e será um trabalho presencial, mas eu quero crer também de que haverá um link para as pessoas que queiram assistir no Facebook. Portanto, vamos estar vinculados a esta atividade, que será realmente a nossa primeira atividade grande do ano, agora já em outubro, e, portanto, eu quero convidar a você para, se você puder estar presencialmente, venha, esteja conosco, e se não, pelo menos esteja ligado pelo Facebook para que você possa ser presenteado também ali naquele dia 31 de outubro. E não esqueça de que outubro é um mês
de graça, de muita alegria, porque também é o mês do aniversário do pastor, né? Deus abençoe vocês. Meus queridos irmãos, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, eu vou pedir aqui ao nosso querido, deixa-me ver quem está aqui que tenha microfone, ao nosso querido Délcio. Por favor, Délcio, você está aí em Pretória, põe o seu microfone, leve-nos a Deus em oração, agradecendo por esta noite de ensino, e logo após, queridos, então, ponha o seu dispositivo, ponha a sua câmera, para que assim possamos tirar uma fotografia de família, e eu vou enviar essa foto para todos vocês como lembrança deste culto nesta noite, sexta-feira, assim que, por favor, faça isso logo após a oração. Irmão Délcio, por favor, ponha o seu microfone e agradeça a Deus em oração nessa noite. Amém. Oremos, amados irmãos. Pai nosso, muito obrigado por este culto maravilhoso. Muito obrigado pelo pastor que nos levou, que nos trouxe a palavra. Obrigado pela presença de todos os irmãos. E eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas famílias e ainda continua a fazer, pelos nossos países, pelos nossos líderes também. E eu peço que assim que nós vamos sair daqui, desta live, Pai Nosso, que o Senhor continue a derramar bênçãos sobre as nossas vidas, Papai do Céu. Obrigado por tudo, aquilo que nós pedimos, aquilo que não pedimos, que a bênção seja a mesma. Amém. Amém. Muito obrigado, querido irmão Délcio. Eu vou pedir que vocês, então, possam pôr a vossa câmera rapidamente para que nós possamos tirar uma foto família. Aqueles que ainda estão ligados, por favor, liguem rapidamente para que possamos tirar essa foto e assim mandar de lembrança. Alguns irmãos já saíram, mas aqueles que ainda estão na linha, por favor, façam isso rapidamente